Você sabia que o carnaval não é uma festa criada no Brasil? Neste programa Mala e Prosa falaremos sobre a maior festa popular do país. Solta a vinheta! O Carnaval é a festa popular mais celebrada do Brasil. Sua fama é internacional. Muitos até acreditam que nós somos os inventores da festa, mas não. Na Mesopotâmia, na Grécia e na Roma Antiga, já haviam festejos semelhantes ao que hoje nós conhecemos como Carnaval. De verdade mesmo é que no século VIII, a Igreja incorporou esse evento ao seu calendário oficial, abrindo assim um período de permissividade e excessos antes da rigidez e da privação imposta pela Quaresma, momento que antecede a Páscoa. O Carnaval, a sua palavra, tem origem no latim, carnis lavare, que significa retirar a carne. O Carnaval de Belo Horizonte vem crescendo de forma muito acelerada. Isso está fazendo com que ele se consolide como a maior festa popular do estado de Minas Gerais. Até pouco tempo atrás, era comum que as pessoas saíssem de Belo Horizonte no feriado. No entanto, esse fluxo está se invertendo. Além de chamar a atenção de moradores, o carnaval na cidade vem atraindo a atenção de moradores do interior, assim como turistas e visitantes de outros estados do país. Quanto mais original, mais democrático, mais vivo é o evento. Talvez esta seja a fórmula que faz do Carnaval de Rua de Belo Horizonte cada vez melhor a cada ano. São mais de 300 atrações cadastradas na prefeitura, dentre escolas de samba, blocos caricatos, blocos de rua e atividades de pré-carnaval. Tem atração musical, artística e cultural para todos os gostos. O Mala e Prosa faz uma parada para conversar agora com o Peu Cardoso. Ele é músico e regente do bloco Baianas Ousadas. Boa tarde, Peu. Boa tarde. Peu, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como regente. Como é que é a preparação de um bloco que tem um monte de amadores que estão chegando pela primeira vez para tocar no Carnaval? Essa é uma experiência mesmo, que a gente está fazendo aqui, um experimento, assim, e a gente não tem muita referência disso em lugar nenhum. Eu e mais alguns regentes, amigos, assim, a gente está vendo que a gente está fazendo um trabalho meio de musicalização em massa, assim, que a gente chama, né? Porque realmente as baterias são abertas, as pessoas que têm um instrumento podem chegar para tocar. E é uma experiência nova que a gente vai aprendendo a cada ano, as pessoas vão dando retorno de como que é isso, mas é maravilhoso, assim, o tamanho que isso está gerando de transformação nas pessoas. Exatamente. Como que é a experiência se eu quiser chegar como amador e quiser começar a tocar? Qual que é o caminho, então, para eu começar a ensaiar com vocês? Bom, cada bloco tem um esquema diferente, né? No caso do Baianas e em vários outros amigos, assim, os blocos ainda são abertos, as pessoas podem ir aos ensaios simplesmente, olham no Facebook que dia que vai ser, como é que vai ser. E aparece no ensaio com um instrumento que faça parte daquele bloco. E é isso, não é exigido nenhuma experiência nem nada. Não tem uma regra. Tá, e em relação à antecedência, o bloco que você especificamente está envolvido, quanto tempo de antecedência vocês começam a ensaiar? O Baianas tenta começar com ensaios mensais, ensaios oficinas, justamente para recebendo esse pessoal a partir mais ou menos do meio do ano, agosto, por aí. A gente faz reuniões mensais para o pessoal ir chegando, a gente passando as levadas, e aí em janeiro fica o ensaio semanal, já chegando no Carnaval. Excelente. Pio, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Sucesso no trabalho. Valeu. O Mala e Prosa vai conversar agora com o Alberto. Tudo bem, Alberto? Tudo jóia? Gente, o Alberto é curioso porque no Carnaval de 2015 o Alberto era folião e ele já está se preparando em 2016 para tocar o Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Como é que é essa decisão, Alberto? Como é que foi isso? Na verdade, a minha história já vem ligada à música, ao violão, a minha esposa que toca tambor. Então, a gente vendo o Carnaval de 2015, participamos e decidimos tocar em 2016. Daí que surgiu a ideia de partir para essa de comprar um surdo e treinar e tocar realmente. Ótimo. E essa acolhida, como é que foi a acolhida dos blocos, dos líderes e dos próprios integrantes quando vocês definiram que iam também fazer parte do movimento? A ideia era que eu e minha esposa, iríamos pro Carnaval de Salvador. Então, como a gente viu o carnaval feito pelas Baianas Ousadas, a gente decidiu, não, nós vamos ficar no Baianas Ousadas e procuramos ir nos ensaios. Nos ensaios,
conhecemos a diretoria, o pessoal, o regente e as pessoas ligadas que acolheram perfeitamente, foram muito bem carinhosos e atenciosos com a gente, no sentido de orientar e explicar como que funciona e abraçar mesmo todas as pessoas que chegam. Pô, que bacana. Então agora são 2 integrantes a mais. Você e sua esposa vão tocar no Carnaval no ano que vem. Como é que está a expectativa? Vocês vão tocar em todos os dias do Carnaval? A nossa expectativa é grande. Gostaríamos muito de tocar em todos os blocos, mas infelizmente minha família vem e a gente decidiu tocar no sábado com Então Brilha e na segunda-feira com os Baianos Ousadas, para que a gente possa intercalar um pouco e aproveitar também o Carnaval fora do bloco como folião. Gente, vamos mostrar aqui o anúncio. Ele está com um anúncio aqui, ele vai tocar daqui a pouco. Ele está vendendo realmente o surdo, o Maliprosa quer ajudar. Então, se você tem interesse em comprar um surdo, entre em contato com a gente. Se o Alberto não tiver vendido ele ainda, a gente repassa para você o contato. Alberto, muito obrigado. Um excelente ensaio, um excelente carnaval para você. Muito obrigado para todos nós. O aquecimento da cena cultural e econômica provocado pelo carnaval é fantástico para qualquer cidade, mas nem tudo são flores. Em 2015, por exemplo, no carnaval de rua da cidade de Belo Horizonte, foram geradas 250 toneladas de lixo, fora a depredação de patrimônio público e também pequenos focos de criminalidade e violência. Isso prova que somente o espírito democrático dessa festa não gera o sucesso que ela merece. Como foliões, nós somos responsáveis pelos espaços que a gente usa. Então, se eu sou capaz de levar o meu isopor com a minha cerveja gelada para tomar durante o carnaval, eu também posso levar uma sacolinha para jogar a latinha assim que eu terminar, sem precisar de uma lata de lixo ali do lado. E assim, a hora que eu passar perto, eu descarrego a minha sacola quando ela estiver cheia. O fato de não ter banheiro na rua não significa que eu tenho autorização para fazer xixi em qualquer lugar. Depredar patrimônio público não é legal, não faz parte do carnaval, é crime, ok? Do ponto de vista técnico, nós não podemos conceber um evento sem infraestrutura, ou seja, polícia nas ruas, o trânsito sendo bloqueado ou alterado, médico, entre outras situações como lixeiras e também os banheiros químicos. Nós temos que elogiar, já que eu dei um exemplo negativo, a Superintendência de Limpeza Urbana da cidade de Belo Horizonte, que em 2015 deu um excelente exemplo para nós, lavando as ruas com água de reuso. Excelente iniciativa. Conversando com os envolvidos no Carnaval de Belo Horizonte, é praticamente unanimidade o fato de que o principal fator que leva ao sucesso da festa na cidade é o seu caráter inclusivo. Suponhamos que uma pessoa queira participar do carnaval de uma forma mais direta, como por exemplo, tocando um instrumento, talvez fazendo uma dança coreografada na frente de um bloco, ou até mesmo participando do apoio, levando água para os foliões e coisas do tipo. Ela simplesmente precisa se apresentar nos ensaios dos blocos, falar o seu nome e falar que quer participar. Não há segredo, não há obstáculos, não há dificuldade. A grande maioria dos blocos de Belo Horizonte são abertos à participação. Outro fator importante é que a maioria das festas pelo país afora tem um caráter muito comercial. Se preocupam muito em ganhar dinheiro com venda de camisa, venda de abadá, venda de ingressos, tickets, etc. No caso de Belo Horizonte, não. A festa é aberta. Não tem corda, não tem nenhum tipo de restrição. A pessoa se sente livre para expressar sua alegria da forma como melhor lhe convier. O programa Maliprosa recebe agora o Guto Borges, que é historiador, músico profissional e agitador do Carnaval de Belo Horizonte. Guto, a gente está percebendo aí no Carnaval de Belo Horizonte um fenômeno muito grande, principalmente de 2009 para cá. Conta um pouquinho para nós por que aconteceu isso, como que tudo isso começou. Bom, é uma pergunta, o porquê disso é uma boa pergunta, né? Eu acho que até hoje a gente tenta entender isso, né? Mas eu acho que uma coisa é clara, que a cidade, de alguma forma, desejava isso. Existia uma coisa, o que a gente chama de uma demanda reprimida, né? Assim, trabalhou-se, e eu sempre falo isso também, trabalhou-se muito tempo e no esvaziamento do Carnaval de Belo Horizonte, físico e simbólico. Inclusive, quando a gente, em 2009 ou 2008, o Carnaval ainda acontecia, 2008, 2009, ele ainda acontecia fora dos limites aqui na Afonso Pena, os limites da Contorno, vamos dizer assim. Isso. E aí, ou seja, existia um clima muito rarefeito de carnaval na cidade. Esse movimento, eu acho que o que mais impressiona é a velocidade dele, né?
em 5, 6 anos a gente tem um aumento e uma penetração, vamos dizer, na sociedade muito impressionante e muito importante para a cidade. Isso recolocou várias questões para a cidade, desde naquele primeiro momento dos usos de espaço público até as relações que ela estabelece com a cultura que ela mesma cria, né? Essa cultura que ela cria, ela vai ser uma cultura de mercado, ela vai ser uma cultura, vamos dizer, de fruição permanente da cultura na cidade, ela vai ser uma cultura que vai discutir a cidade, vai viver a cidade, né, de forma plena, não ter tão interessada assim em se ela vai se tornar uma festa de alguém no Mineirão depois, não é isso, né? A gente tem um interesse, vamos dizer, de recolocar a cidade no centro da nossa atenção, né, das nossas vidas. O Carnaval, de alguma forma, a gente está colocando a cidade no centro da nossa vida. Bom, agora, o porquê, eu acho que em grande medida, o porquê disso vem de eu costumo falar assim, que era uma espécie de saudade da cidade, né? Talvez as pessoas tivessem saudade de viver isso. Não falo nem daquele senhor que fala, antigamente o carnaval era muito bom, desse saudosista, não é nem isso. Assim, eu costumo falar que não é exatamente um movimento saudosista, ele é um movimento que prevê também um futuro, né, para a cidade, né? Ele recupera formas do passado, ele vive um certo passado, né, assim, das músicas, da forma, etc. Mas eu acho que ele cria um futuro, né? Eu acho que isso é importante. Então a cidade sentia saudade de poder criar os seus futuros aqui dentro. Bacana. E como você vê esse cenário para 2016? Você acredita que vai continuar havendo um crescimento ou estamos talvez chegando aí no nosso limite aí, ou ainda existem muitas outras possibilidades? Eu acho que são duas coisas diferentes. A gente tende a ver sempre as coisas pela lente do volume, né? Assim, muita gente, pouca gente. E existe também a medida da qualidade, né? Assim, o que é que está sendo feito, como está sendo feito, o que está sendo dito, o que está sendo pensado, o que está sendo escrito, o que sai disso, né? O que reverbera dessas experiências todas. A medida, né, vamos dizer, quantitativa, ela é uma delas. Então, nesse sentido, o Carnaval ele tem um caminho que de fato cresce numericamente, os números de blocos, os números de pessoas nos blocos, os números de festas que se associam a isso, número de bandas e outras coisas, o número de fantasia que se vende, o número de instrumentos que se vende. E sempre foi uma questão muito, no começo, uma das coisas que eu gostava de pensar era isso, assim, né? Que a loja de fantasia poderia começar a vender mais tecido, mais roupas. Questão até comercial. Né? Uma economia, vamos dizer, em torno de um momento feliz da cidade, né? Tem uma economia, vamos dizer assim, que gira em torno da fantasia, né? Isso é muito bom isso. Não só a fantasia, claro, a indumentária mesmo, mas uma fantasia que a gente tem, assim, essa é uma ideia boa de cidade. Mas eu acho que existe também a qualidade, né? Assim, e nisso o Carnaval de Belo Horizonte, essa é uma das questões, ele muda, ele tem uma habilidade muito grande em se renovar. E eu acho que é importante afirmar isso, né? Se a gente tem o crescimento numérico, a gente tem também uma qualidade que se renova todo ano, seja nesses caminhos que se faz, os limites, né, assim, da própria cidade, dessa renovação que se faz da experiência de cidade, indo para os bairros, se deslocando até as ocupações urbanas, sempre inventando, vamos dizer assim, formas de estar na rua, formas de se relacionar uns com os outros, nós com a cidade, formas de entender o nosso corpo, nossas relações do corpo com a cidade. Ele é muito transformador, né? Então, assim, é difícil eu te dizer assim, se a gente vai seguir numa mesma linha, porque na verdade o que eu sinto é que a gente todo ano segue linhas novas. Muito obrigado pela entrevista e que tenhamos novas experiências nos anos que estão por vir. E bons carnavais também. É isso aí, muito obrigado. O programa Maliprosa está no Mercado Distrital do bairro Cruzeiro e recebe para um bate-papo o Curu, que é produtor cultural e vem acompanhando aí, produzindo a Banda Mole de 6 anos para cá. Bom dia, Curu, muito obrigado pela sua presença no programa. Obrigado, eu te agradeço. Ok. Curu, para quem não conhece, conta um pouco qual que é a origem da Banda Mole e qual que é o papel dela no contexto do Carnaval de Belo Horizonte. A Banda Mole ela surgiu no começo dos anos 70, um grupo de pessoas que já saíram do
Leões da Lagoinha resolveram se juntar, fantasiar de mulher e sair aí, subir na Rua da Bahia, em Paraná Savassi. E isso acabou virando uma grande tradição, né, da cidade de Belo Horizonte, e durante muitos anos esse foi o verdadeiro carnaval da cidade, porque era um pré-carnaval, na verdade, né? Acontecia sempre uma semana antes do carnaval, porque a tradição de Belo Horizonte era, na época do carnaval, as pessoas irem para outros lugares, não ficarem na cidade de Belo Horizonte. Isso, obviamente, mudou muito, nos últimos 5, 6 anos, sobretudo, mas a Banda Mole, ela foi, assim, o verdadeiro carnaval de BH durante muitos anos. Para fechar, Curu, a gente vem acompanhando de 2009 para cá um ressurgimento muito forte do Carnaval de Belo Horizonte, movimento contrário, as pessoas estão parando de viajar e, além disso, pessoas de fora de BH estão começando a vir para Belo Horizonte para curtir os eventos ligados ao Carnaval. Você, enquanto produtor cultural, como você vê esse momento? Você acredita que essa cultura ela tem tudo para se fortalecer daqui em diante? Eu acredito que sim, se a gente conseguir manter essa característica da rua, né, livre, leve, sem muito compromisso, eu acho que tem tudo para permanecer dessa forma, porque as pessoas querem isso. Elas querem viver o convívio urbano de uma outra forma, e o carnaval, ele permite esse momento, né? Primeiro que você cria uma espécie de zona temporária de liberdade, né, completa. E isso marca seguramente o ano todo. Além disso, tem uma coisa importante que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, que foi a construção de uma trilha sonora própria do carnaval. Antes a gente ouvia as músicas feitas em outros lugares e tocava no carnaval coisas vindas de outros lugares. Agora não, agora a gente tem uma trilha sonora própria, tem as marchinhas que são feitas falando da cidade, falando do estado, falando dos problemas nacionais, sempre com muita ironia, sempre com muita alegria, né? E ao mesmo tempo fazendo críticas também contundentes, né? Ou comportamentais, ou sobre a política, enfim. Com certeza esse ano a gente vai ter uma série de questões que se relacionam com a questão ambiental, né? Porque a gente viveu um grande problema ambiental. Então é uma resposta, vamos dizer assim, do inconsciente coletivo, né? Então o carnaval ele tem essa característica, é um momento em que a gente pode se expressar de uma maneira mais livre, e é só preciso que as coisas não virem uma coisa engessada e que o poder público, sobretudo, tenha condições de deixar fluir o carnaval. Obviamente que a gente precisa preservar as relações com as outras pessoas que não estão afim, né, daquela folia toda, mas de uma maneira geral a coisa tem andado muito bem, as pessoas estão vendo que é uma cidade que tem condições de receber, que é barata, né, que não tem dificuldade de permanecer em Belo Horizonte, não vai gastar muito para estar em Belo Horizonte, tem muita alegria, muita gente bonita, né, a farra é boa e a crítica também. Então acho que isso aí é uma coisa que atrai, tem tudo para o Carnaval de BH continuar crescendo, ser também uma opção de gerar receita, de gerar emprego, de gerar uma série de possibilidades para as pessoas durante um período que anteriormente as pessoas não tinham o que fazer. Então hoje o Carnaval de Belo Horizonte, além de ser uma coisa da alegria, da expressão, do ser mineiro, né, da maneira como o mineiro é também uma oportunidade de gerar emprego e renda para a cidade, para as pessoas que estão aqui, que são moradores, mas que vão aproveitar esse momento também para aumentar um pouquinho sua renda familiar. Muito obrigado, Curu, e vida longa para a Banda Mole e também para o Carnaval de Belo Horizonte. A gente se encontra dia 30 de janeiro, a partir de meio-dia, lá na Afonso Pena. Com certeza. Vamos encontrar lá. Obrigado. Como já é de costume, o Maliprosa separou algumas dicas para você brincar o carnaval. A dica número 1. Tome cuidado com a hidratação e com a alimentação. Afinal de contas, eu não quero te ver desmaiando durante a festa. Dica número 2. Leve e use a camisinha, meu amigo, porque a prevenção sempre foi e sempre será o melhor remédio. A dica número 3. Prefira o transporte público, porque aí você pode beber, pode ficar tranquilo, pode exceder e ir embora para casa no momento que você quiser, ok? E a última dica mais importante. Eleja dentro da sua galera o vigia da rodada, isso mesmo, aquele que vai tomar conta da galera durante um dia para todo mundo, para todo o restante da galera ficar louca, ficar doidona, mas sem nenhum tipo de preocupação. Ele vai cuidar se alguém machucar, ele vai cuidar se precisar chamar a polícia, ele vai cuidar de você. No mais, segue a prosa. O programa Maliprosa está no ateliê da Escola de Samba Força Real e recebe para um bate-papo o Felipe Diniz, que é o presidente da escola. Felipe, bom dia, muito obrigado por nos receber. Bom dia, bem-vindo à nossa agremiação. Obrigado.
Felipe, quais são os principais desafios de ser dirigente de uma escola de samba que está fora do eixo Rio-São Paulo? Bruno, o desafio principal que a gente tem é a estrutura. A estrutura é o grande centro desse carnaval nosso aí. Falta um barracão, falta uma quadra, né? A verba às vezes demora para sair, então isso acaba prejudicando um pouco esse carnaval nosso, os desfiles, né? Um carnaval que poderia custar menos, que poderia ter um visual mais bonito, às vezes fica até para a última hora, atrasado, e esse é um dos principais desafios que a gente tem. Bacana. Felipe, como que você, enquanto dirigente de uma escola de samba, e os outros colegas que você conversa de outras escolas, viram o retorno do Carnaval de Belo Horizonte, do desfile das escolas para o centro de Belo Horizonte? Porque antigamente, até pouco tempo atrás, até 2010, era na região nordeste da cidade, na Via 240. E agora estamos no centro. Como é que você viu essa mudança? De forma muito positiva, né? Da Via 240 a gente foi para o Andradas, né? E da Andradas para Afonso Pena. Afonso Pena foi um grande marketing, né? Foi um golpe publicitário assim fantástico para as escolas de samba, porque mexia com aquela nostalgia dos antigos carnavais, dos grandes desfiles, trouxe mais público, né? Agora é profissionalizar e buscar crescer cada vez mais, pegando carona até nesse crescimento do Carnaval de Rua de Belo Horizonte, que também passa pelo centro da cidade. Legal. Já pegando o gancho na sua fala, então, como você vê o atual cenário do carnaval na cidade? Você vê com bons olhos a festa daqui em diante? Bons olhos, vem crescendo, tá mais organizado, né? Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar, mas a gente pega aí a partir desse fenômeno bloco de rua, a gente vê que o Belo Horizontino realmente gosta de carnaval, que o mineiro quer ir pra rua, quer brincar, né? Por exemplo, a Fossa Real hoje ela tem ala que não tem vaga mais para desfilagem, já tem alas fechadas, né? E o carnaval tá crescendo, foi muito positivo. Do centro para cá é uma nova história. Que bom, Felipe. Então, o programa Maliprosa deseja à Força Real e a todas as outras escolas de samba de Belo Horizonte muito sucesso no Carnaval de 2016 e nos outros em diante. Com certeza. Obrigado. Então, pessoal, vimos nesse programa como o Carnaval pode ser extremamente positivo para uma cidade, desde que trabalhado com responsabilidade por todos os atores da sociedade envolvidos, como, por exemplo, o povo, o empresariado e o poder público. Essa sinergia pode gerar um resultado positivo para todos os envolvidos. E, no caso específico de Belo Horizonte, essa cultura está ganhando muita força de uns 5 anos para cá, mais ou menos. É isso mesmo, Bruno. O aquecimento da cena cultural gera uma infinidade de opções de entretenimento para a população. Ao mesmo tempo, aquece a economia por meio da geração de emprego e renda. A torcida do Maliprosa é para que o Carnaval continue uma festa da celebração com uma agenda inclusiva e cooperativa entre todos os seus atores e que nós possamos, com respeito e com responsabilidade, exercer a liberdade de expressão que nós tanto almejamos. E vem aí muito mais turismo, cultura, meio ambiente e história no próximo Maliprosa. Até lá!